Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Os temas que hoje analisarei são o impacto para o turismo deste pacote de apoio às famílias anunciado pelo Governo e também a cooperação turística entre Portugal e o Brasil. Já muito foi dito acerca deste tema. Aliás, eu tinha tido a oportunidade, no episódio 88 do Turismo em Destaque, de chamar a atenção para o mês de setembro, uma vez que o Governo tinha anunciado que, há alguns meses, que em setembro iria divulgar qual o plano de apoio às famílias, que agora foi anunciado esta semana que findou, e também o plano de apoio para as empresas, que ainda não se conhece, mas que espera venha a ser público nos próximos dias, talvez ainda mesmo durante esta semana. E de uma forma muito simples, aquilo que o Governo procurou fazer com a divulgação e implementação destas medidas foi, de alguma forma, mitigar o aumento do custo de vida derivado ao aumento da inflação que se tem vindo a verificar e que hoje, neste momento, se encontra em máximos das últimas 4 décadas e que com ele também tem, de alguma forma, arrastado a subida das taxas de juros. E, naturalmente, que por parte do turismo havia uma grande expectativa pela divulgação destas medidas, até porque elas vão diretamente mexer com a capacidade aquisitiva das famílias portuguesas, isto é, com o seu poder de compra, ou seja, no fundo, de poderem continuar a comprar produtos e serviços turísticos e assim o mercado nacional, ou seja, o mercado interno, continuar a ter o mesmo dinamismo que tem vindo a revelar e que eu, aliás, tive a oportunidade de aqui referir em maior detalhe no episódio da semana passada do Turismo em Destaque, uma vez que, a propósito da pandemia, até parece que esta malfadada pandemia acabou por, de alguma forma, ajudar a que Portugal, do ponto de vista turístico, passasse a ficar na moda para os próprios portugueses. No entanto, quanto a mim, a grande questão é que o pacote agora anunciado ficou muito, mas mesmo muito aquém daquilo que seria expectável, já que nós não nos podemos esquecer que os primeiros sinais deste surto inflacionista aconteceram há cerca de um ano e que, entretanto, se acentuaram e agravaram a partir do final de fevereiro com a eclosão da guerra na Europa pela invasão da Ucrânia pela Rússia e que aquilo que se perspectiva é que se venham a agudizar, nomeadamente naquilo que respeita à energia, à medida que nós vamos entrando na época mais fria do ano, o que irá continuar a contaminar todas as cadeias de valor e também, consequentemente, a pressionar os preços. A juntar a todas estas situações, temos a inevitável subida das taxas de juros que, embora tenha por objetivo conter a inflação, acaba por ter um efeito perverso nos empréstimos bancários, nomeadamente nos do crédito à habitação, e assim ser mais uma razão para retirar poder e capacidade de compra aquisitiva às famílias. Eu fiz esta introdução para dizer que sou daqueles que não entendem como é que, por exemplo, um apoio de 125 euros dado uma única vez, que irá ser em outubro, vai acabar por fazer uma tão grande diferença no custo de vida que tem vindo a aumentar, não de hoje nem de ontem, mas há largos meses e que tudo se perspectiva que vai continuar a aumentar e, portanto, no fundo, aquilo que as famílias portuguesas vão ter que continuar a fazer é aquilo que em bom português costuma dizer é a apertar o cinto e gastando apenas aquilo que é estritamente essencial, aquilo que é fundamental para a sua sobrevivência, onde obviamente não cabem nem produtos nem serviços turísticos. Mas também sou daqueles que não entendem que esta diminuição real das pensões de reforma que se irá verificar a partir de 2024, porque isso vai, de alguma forma, provocar uma menor disponibilidade para o consumo turístico por parte dos cidadãos séniores. E também sou dos que não entendem esta descida, nomeadamente do IVA da eletricidade de 13% para 6%, mesmo que complementado com a poupança anunciada de 10% pelo regresso, ou se quisermos, pelo ingresso das famílias no mercado de gás natural regulado, que o Governo anunciou, porque ambas estas poupanças se vão traduzir em valores pura e simplesmente irrisórios. E podia continuar, mas em síntese, e para usar aqui as palavras do próprio Governo, este plano ou este pacote naquilo que diz respeito ao turismo, quanto a mim, não é eficaz, porque é apenas uma gota d'água no poder de compra das famílias. É um programa que, apesar de ter soluções que são
abrangentes, ele, quanto a mim, toma as opções erradas. Veja-se, por exemplo, porque não se optou por descer o IVA no gás e na eletricidade de 23% para 6%, como muitos países da União Europeia fizeram, provando que não há nenhum mecanismo comunitário que impeça essa situação. Também, em termos de oportunidade no tempo, o Governo foi lesto a anunciar este pacote de medidas, mas demorou muito tempo até as divulgar, dado que só aconteceu há pouco tempo, há poucos dias, e, portanto, durante estes meses todos continua a haver desgaste do poder de compra das famílias, ao contrário do que aconteceu em muitos outros países da União Europeia, que, mais do que anunciarem, implementaram verdadeiramente as medidas. E depois também não concordo com o Governo quando diz que este é, do ponto de vista das contas públicas, um pacote ou um plano prudente. Eu, quanto a mim, até acho que ele é ultra prudente, uma vez que o seu custo fica incomensuravelmente aquém daquelas que são as receitas adicionais que o Estado tem vindo a arrecadar em razão da subida dos preços. Para apenas termos uma ideia do que é que estamos a falar e tendo, de acordo com os números que têm vindo a público e fazendo as contas por baixo, pelo menos o Estado já arrecadou adicionalmente mais de 5 mil milhões de euros. E a estes mais de 5 mil milhões de euros já arrecadados devem-se adicionar os 3 mil milhões de euros que o Estado tem vindo anualmente a devolver aos contribuintes em serra de IRS, exatamente por fazer cobrança antecipada de impostos. Em conclusão, eu quero sinceramente acreditar que, a bem das famílias, a bem da sua qualidade de vida, a bem da sua própria sobrevivência e também a bem da vitalidade da nossa economia e dela não entrar em estagnação, e para o turismo e para as suas atividades não voltarem a ser empurradas para o autêntico buraco negro em que estiveram mergulhados nestes últimos 2 anos, espero que o Governo aproveite a segunda oportunidade que irá ter, já para o mês que vem, com a apresentação do Orçamento de Estado para 2023, e, de uma vez por todas, emende a mão, porque se o não fizer, aquilo que seguramente vai acontecer é que o turismo vai continuar de mãos vazias. Esta foi uma semana fértil em acontecimentos no panorama internacional e, dentre eles, eu permito-me destacar 2. Um, infelizmente, muito triste, com a morte de uma pessoa a que todos, de alguma forma, já nos habituássemos que fazia parte das nossas vidas. Estou a referir-me à Rainha de Inglaterra, ou, na definição feliz que alguém fez, da Rainha dos 2 séculos, situação à qual eu aproveito para aqui também, em nome do Turismo em Destaque, juntar o meu voto de pesar. Ao invés, temos outra situação, esta pelo contrário de enorme felicidade, que, sobretudo para todos quantos estão unidos pela língua de Camões, que tem a ver com as celebrações, com as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. E, de facto, este tipo de acontecimentos, estas efemérides, fazem-nos muitas das vezes refletir, apelam à nossa atenção e fazem com que possamos focar-nos nos assuntos. E vem isto a propósito da pergunta que é colocada acerca da cooperação turística entre Portugal e o Brasil. Eu quero, desde já, abrir aqui um parênteses para fazer uma declaração de interesse, já que este é um tema que eu há muito dedico a minha atenção e, portanto, é natural que ponha algum fervor quando a ele me refiro, até porque, sem falsas modéstias, considero-me uma dos principais responsáveis pela dimensão que as ligações aéreas entre os países irmãos hoje em dia têm, já que há cerca de 25 anos tive oportunidade e estive na linha da frente de tentar convencer as autoridades portuguesas e brasileiras a permitirem que houvessem, em algumas determinadas alturas do ano, nomeadamente no verão, no Natal e fim do ano, no Carnaval e na Páscoa, a possibilidade de realização de voos não regulares, os vulgarmente conhecidos charters, para o Nordeste brasileiro, que viriam complementar assim a oferta regular das companhias aéreas portuguesas e brasileiras que existia, mas que, do ponto de vista do Brasil, apenas servia 2 cidades, que era o Rio de Janeiro e São Paulo. E com isso, paulatinamente, os portugueses tiveram a oportunidade de irem redescobrindo as maravilhas turísticas do Brasil e, pouco a pouco, criou-se a possibilidade da imensidão de ligações aéreas que atualmente existem e também do que tem permitido aos brasileiros não só fazerem de Portugal o seu destino turístico, mas também como a porta de entrada na Europa. E tudo isto prova que, com visão, com estratégia, com planeamento, o progresso e o sucesso ficam sempre mais fáceis de obter e de alcançar. E é pena que, de facto, a cooperação turística entre ambos os países não seja tão intensa quanto são as ligações aéreas e até os fluxos turísticos de ambos os destinos. O facto é que o Brasil é
inquestionavelmente um país continente com uma vastíssima oferta turística, embora quase de forma incompreensível tenham um papel menor no panorama turístico internacional. E ao invés, Portugal, sendo um país territorialmente pequeno, mas também com uma enorme diversidade turística, conseguiu ao longo do tempo, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, pelas suas capacidades, impor-se como uma verdadeira potência turística à escala mundial. Ora, sendo o turismo a atividade económica do desenvolvimento, da cooperação entre os povos, da criação de emprego, riqueza e investimento, a pergunta que é legítimo colocar-se é que se não deveriam o Brasil e Portugal estreitar os seus laços no âmbito do turismo e se calhar até com isso contribuírem para imprimir uma dinâmica mais económica, mais tangível, mais palpável à própria comunidade de países de língua portuguesa e dessa forma moldar e definir novos objetivos para a própria organização em termos de futuro e também entre a cooperação dos seus Estados-membros? Bem, a resposta a esta pergunta, para mim, há muito que é clara e que é óbvia e que tem a ver com a criação de um amplo mercado interno de gênese lusófona e de raiz atlântica através do estabelecimento de um triângulo virtuoso que ligue a América do Sul, a América Latina, em concreto o Brasil, a África e a Europa através de Portugal. E porquê este triângulo virtuoso ou este grande mercado interno alargado? Essencialmente por 6 razões que telegraficamente passo a enunciar. Desde logo, porque esta é, quanto a mim, uma das poucas formas de ganharmos dimensão, de ganharmos escala a nível planetário. Nós não nos podemos esquecer que a Europa, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista do número de consumidores, pela sua situação demográfica, e Portugal, infelizmente, é um dos países que está com os maiores problemas demográficos, está a perder cota de mercado, está a perder consumidores. E ao invés, há outras regiões do globo, como acontece com a América do Sul e com a África subsaariana, que se prevê que nas próximas décadas venham a ter mais mercado. Porquê? Porque vão ter uma explosão demográfica, logo irão ter mais consumidores. Um segundo motivo é porque temos uma matriz cultural idêntica. Depois também porque há uma óbvia complementaridade entre todos os produtos turísticos, porque também isso permitiria um incremento das plataformas de transporte aéreo e aeroportuárias em cada uma destas regiões, porque estimularia o intercâmbio de conhecimento. Hoje em dia, o ativo intangível mais valioso que existe no mundo. Conhecimento dos mercados, conhecimento dos consumidores, conhecimento dos produtos, conhecimentos empresariais, conhecimentos profissionais. E, finalmente, porque ajudaria ao aprofundamento das parcerias empresariais e, claro está, do investimento. Em suma, dentro e com este espírito, não seria de Portugal e do Brasil terem a obrigação de dar este passo em frente, de deitarem mãos a obras, ou também aqui vai-se decidir por se continuar de mãos vazias. Como disse bem o nosso Presidente da República na sua recente visita ao Brasil, Portugal e o Brasil juntos são mais fortes. Voltamos a ver-nos para a semana. Continuação de bom trabalho ou de boas férias, consoante for o caso. Lembre-se que o vírus ainda anda por aí e já sabe que para se manter a par daquilo que de mais importante acontece no turismo, pode subscrever gratuitamente um dos meus canais.